A qualificação dos critérios nos três tipos que nós acabamos de ver, critérios menos importantes, critérios qualificadores e critérios ganhadores de pedido, precisa ser complementada com análise competitiva, em que nós vamos verificar como nós nos encontramos em relação a cada critério que foi submetido a essa análise frente à concorrência. Para isso, é necessário fazer entrevistas, fazer pesquisas com o mercado, perguntando ao cliente como é que ele considera que nós estamos em relação à concorrência para cada um dos critérios que foram elencados e qual a importância que ele dá a cada um deles. Ou seja, quem vai responder, quem vai fornecer os dados, as informações para essa avaliação é o cliente, por meio de pesquisas. A nós, como empresa, cabe simplesmente coletar esse dado, organizá-lo e analisá-lo. Sendo que nessa análise nós podemos contar com o apoio de uma matriz chamada matriz importância e desempenho, que é essa que está sendo mostrada aqui no slide. Então percebam como é que ela é formada. O nome matriz importância e desempenho diz respeito exatamente aos dois eixos, né, que formam essa figura. No eixo vertical, nós temos a importância que o cliente dá para cada um dos critérios. E essa importância define, estabelece quais são em que grupo aquele critério vai ser posicionado. Se é um critério ganhador de pedido, de importância maior, portanto, aqui na matriz recebe uma nota, né, uma pontuação de 1 a 3. Um critério qualificador, que é aquele que deve estar presente naquele nível básico que foi definido, mas além disso não é necessário nem interessante que ele esteja, notas de 4 a 6, e os critérios menos importantes, aqueles que pouco impactam na satisfação do nosso cliente, que portanto não teria tanta relevância competitiva quanto os critérios elencados nos outros dois grupos. Por outro lado, no eixo vertical, nós temos o desempenho de cada um dos critérios, considerando a nossa empresa, em relação aos concorrentes. Nós vamos perguntar isso para o cliente. Por exemplo, sei lá, o peso dessa caneta. O peso dessa caneta é adequado? É um peso melhor do que o produto da concorrência? Está no mesmo nível? Esse critério peso na nossa empresa fica abaixo do que a concorrência oferece? E à medida que o cliente vai respondendo isso, nós vamos fazendo o cruzamento, tá? Vamos cruzar a importância que ele dá com o desempenho que nós temos em relação à concorrência. E percebam que ao fazer esse cruzamento, existem 4 regiões que estão marcadas aqui nessa matriz. Uma região chamada de excesso, uma região chamada adequado, uma região chamada melhoramento e uma região chamada de ação urgente. Então vamos lá. Imaginando uma situação em que nós tenhamos um critério pouco importante para o cliente, vamos supor com nota 8, e que nós estejamos bem acima da concorrência, vamos imaginar nota 2, esse critério ser posicionado bem aqui. É um critério que não tem tanta importância, o cliente não valoriza, não gera impacto positivo dessa forma, e nós estamos bem melhores do que a concorrência. O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos reduzir esse nível. Nós poderíamos tirar investimentos da geração desse critério, tá reduzindo, consequentemente, o custo do processo, tentando trazer um pouquinho mais para baixo, tentando trazer aqui para essa região. Tá? Lógico que isso só tem sentido ser feito se nós tivermos um custo envolvido, né? Se esse custo for muito alto e ao reduzir a ênfase esse custo for reduzido, vale a pena fazer essa mudança. Outra situação seria um critério que, vamos supor, é um critério qualificador, é uma nota 5, e nós estamos semelhante à concorrência, por exemplo, estaríamos bem aqui, nota 4 no desempenho. Bom, é um critério que tem uma relativa importância para o cliente, mas não adianta nós investirmos demais. Não adianta nós tentarmos ser o melhor do mercado, porque não é isso que vai trazer satisfação para esse cliente. Então, o fato de eu já estar entre os melhores
eu já estar em um nível compatível com o que o mercado pratica e os melhores do mercado praticam, já é um nível adequado. Eu não preciso fazer nenhuma alteração. Eu não preciso nem investir mais, mas também não é interessante que eu reduza o foco, porque ele pode cair para uma situação em que eu saia desse nível básico e passe a deixar de entregar aquele mínimo que o cliente exige. Então, um critério nessa zona adequada não vai ser modificado. Uma outra situação seria, vamos voltar, um critério menos importante, um critério com nota 7, talvez aqui próximo do qualificador, mas nós somos uma das piores empresas do mercado em relação a isso. Então vamos supor que esteja nesse nível aqui. O que acontece? Não é um critério tão importante. Talvez a gente não perca mercado de forma significativa, talvez isso não repercute de forma incisiva, direta, forte na imagem da empresa. Mas nós somos um dos piores. Nós não podemos ter, talvez, a nossa imagem atrelada a essa baixa qualidade. Está sendo negligentes, em muitos casos pode ser apontado dessa forma, em relação ao tratamento dessa situação, principalmente em comparação com as demais empresas. Então, o que deveria ser feito? Um melhoramento, uma evolução. A ideia é que a gente passasse esse critério pelo menos para cá, para a gente ficar dentro da média do mercado, do que o mercado oferece. E, logicamente que isso aqui pode ser feito sem muita pressa, não é algo urgente, afinal, apesar de ser uma posição desconfortável, não estamos perdendo mercado com a presença desse critério nesse nível. Então é necessário melhorar, mas não tem a urgência, não tem a prioridade que outras medidas poderiam eventualmente vir a ter. Como poderia ser o caso de um critério muito importante, um critério ganhador de pedido, um critério que tenha uma situação crítica para a satisfação do cliente. Se nesse critério ganhador de pedido nós já temos um nível melhor do que a concorrência, perfeito. Se eu sou melhor do mercado em relação a esse critério que é super importante, por exemplo, se eu estiver nesse nível aqui, ótimo, perfeito, eu vou considerar como adequado. Porque como é um critério essencial, como é um critério que gera vendas, é interessante, é recomendável que nós estejamos em um nível superior. Se nós estivermos no mesmo nível da concorrência, eu não vou considerar isso como prioritário. Mesmo nível que eu falo, mesmo nível entre os melhores, tá? Aqui eu estou no topo, no ranking, entre os melhores. Então, se eu tiver entre os melhores em um critério de extrema importância, seria interessante, seria recomendável que nós evoluíssemos. Para quê? Para sermos a referência. Esse critério que é crítico, que é essencial, nós somos os melhores. Isso em termos de venda é fundamental. Mas como nós já estamos, pelo menos equivalendo aos melhores, não é uma ação urgente. A ação urgente seria se nós tivéssemos para esse critério com uma posição igual ou inferior à média do mercado. Tá? A partir daqui, se nós queremos de fato ser competitivos, nós queremos estabelecer uma forma de ganhar mercado, nós precisamos, para esses critérios críticos, estar acima. Então passa a ter urgência. E lógico, se a gente for tentar estabelecer uma escala de prioridade, quanto mais baixa fosse a nossa posição em relação à concorrência, maior a urgência que nós deveríamos aplicar. Tá? Então, de modo geral, é isso que a matriz informa. Percebam que a gente pode colocar vários critérios diferentes nesse desenho e, a partir daí, fazer uma série de análises indicando a possibilidade de melhoria, redução, manutenção, de acordo com o que o cliente está indicando. Bom, um exemplo que nós poderíamos trabalhar, vamos fazer aqui pelo menos o início desse processo, é um exemplo simples, mas que permite que a gente exercite um pouco esse posicionamento. Né? Então, vamos dar uma lida rápida. Uma empresa fabricante de produtos alimentícios aplicou uma pesquisa com seus clientes, buscando identificar aquelas que o cliente julga mais importante para a sua satisfação e o desempenho da empresa em relação a cada um deles. Após entrevistar uma quantidade suficiente de clientes, então entrevistas, percebam, uma situação em que o cliente vai indicar o que está acontecendo, a percepção dele, o resultado foi colocado nesse diagrama.
chamada escala importância e desempenho, que representa uma escala de 1 a 9, a importância da característica para o cliente X, essa marquinha X é a importância para o cliente, e a percepção em relação à capacidade da empresa de satisfazê-la em comparação aos concorrentes é a bolinha cheia. Tá? Em relação a esse último fator, notas 1 e 3, a empresa está acima dos concorrentes, 4 a 6 mesmo nível, 7 a 9 a quem, da mesma forma para a importância, na mesma escala que a gente viu lá na importância e desempenho. Então vamos lá, num exercício como esse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar posicionar os critérios. Esse produto, ou esse serviço a sendo analisado, apresenta 2, 4, 6, 8 critérios competitivos. Alguns certamente são mais importantes, alguns nós estamos acima da concorrência, outros abaixo, e a gente precisa então fazer o cruzamento para verificar o que fazer em cada um deles. No critério A, por exemplo, nós estamos em relação à importância para o cliente no nível 1, ou seja, bem aqui. E em relação à nossa condição em relação ao cliente, nível 2. Então, nível 1 com nível 2 daria exatamente esse ponto. Esse ponto seria o critério A. Já o B, nós teríamos 2 em relação ao nosso posicionamento, mais 7,5 em relação à nossa comparação com a concorrência. 7,5 estaria mais ou menos aqui. Então, 2 e 7,5, esse ponto que eu estou marcando seria o B. O C, nós teríamos, em relação à satisfação do cliente, não é algo importante, nota 9, mas em relação à concorrência, nós estamos muito bem, 2. Ou seja, esse aqui seria o nosso critério C. O D, nós estamos, é um critério intermediário, nota 4, é um critério qualificador, e em relação à concorrência, nota 6. 4 e 6, nós estaríamos nessa posição. Esse aqui é o D. O E, nós estamos em 8, não é um critério importante, e em relação à concorrência, nota 5, né? 8 e 5, esse aqui seria o critério E. O F, nós teríamos nota 6, é um critério qualificador, mas já próximo do pouco importante. E em relação à concorrência, nota 5. Então, nós estamos exatamente aqui. Esse ponto é o critério F. No critério G, é um critério importante, nota 3, e nota 4 em relação à concorrência. Então, nós estaríamos exatamente nesse ponto, quase em cima da reta. Esse é o G. E o H, por último, é um critério muito pouco importante, um critério sem importância alguma, nota 9, e uma nota de 7, vamos colocar nota 7, tá? Então esse aqui é o critério H. Então percebam que com base nessa disposição, a gente pode tomar algumas medidas, né, algumas providências para tentar melhorar a situação da empresa. Em relação ao critério C, nós podemos reduzir o investimento nessa tecnologia, e ao reduzir esse investimento, o que vai acontecer? Nós vamos poder manter um nível de satisfação do cliente, mas vamos reduzir o nosso custo operacional. Então, isso aqui poderia ser reduzido para cá, para essa região. O E, o A e até mesmo o G podem ser mantidos, estão na zona adequada. O F também está considerado em uma zona adequada, embora estejam no limite, o F e o G, mas eles não precisariam ser melhorados nesse momento. Para o H, nós poderíamos fazer um investimento, uma melhoria, trazendo um pouquinho mais acima, para que a gente saia dessa posição entre os piores do mercado, mas não é nada urgente. E o nosso foco, a nossa prioridade, seria então atuar em cima desses dois critérios, o critério D e o critério B, que são critérios de maior importância e que precisam então ter medidas de evolução, de melhoria em caráter de urgência. O ideal é que eles sejam então trazidos para essa região aqui, tá? Então percebam que fica mais fácil avaliar como nós estamos em relação ao que nós oferecemos ao nosso cliente e a partir daí tomar algumas medidas que podem impactar diretamente na nossa posição competitiva.